Sou jornalista, graduado pela PUC Minas, graduei-me em 1986 e comecei com jornais pequenos. Antes mesmo de me formar, eu fiz uma espécie de estágio na assessoria de imprensa da Associação Comercial de Minas. E ali eu comecei a ter contato com jornais. E a época da minha formatura foi muito feliz porque coincidiu logo depois que eu me formei, em 86. Em 87 houve uma transição para um jornal. O governador recém-eleito, Newton Cardoso, estava investindo em comunicação, estava iniciando sua rota de coligação com o então todo-poderoso Diários Associados, e ele começou a investir. Ele comprou o Diário de Minas, que logo depois, em 88, eu recém-formado, criou-se o Hoje em Dia. O jornal Hoje em Dia foi fundado, a primeira edição circulou em 24 de fevereiro de 1988. Fez 30 anos no ano passado, fez 31 agora. E era uma época, então, que começou a fazer uma concorrência muito forte aos Diários Associados, até então conservador. E o que inovou Hoje em Dia? Primeiro que ele trouxe cor. Os jornais eram tradicionalmente preto e branco, e o jornal também inovou muito no uso de infográfico, que a gente dentro do jornal chamava de arte. Eram feitos, era muito engraçado isso, as primeiras artes feitas em computador eram feitas num programa Paintbrush, que é um programa que eu acho que é obsoleto, o Windows deve ter, aquilo é para menino brincar. Acho que meu filho de 15 anos já brincou com aquilo algum dia, e era com que se fazia infográfico, tinha nada de Adobe Illustrator, nada disso. Então o jornal inovou muito, mas era um jornal até 90, me parece, 90, 91, a memória falha aqui, acredito que seja 90. Era um jornal ainda feito na base da máquina de escrever. A gente tinha laudas e mais laudas que a gente escrevia com máquina de escrever. A redação era um inferno, um barulho ensurdecedor. Batalhão de máquinas de escrever, e a gente escrevia em laudas. E o jornal tinha todo um outro processo de confecção e tudo mais. Matérias internacionais vinham por telex, tinha que redigitar aquilo para depois fazer composição. Tinha um outro processo gráfico diferente do atual, diferente do jornal impresso hoje. Internet, eu acho que a internet não existia. A internet começa em 96, 98. E a gente então trabalhava com máquina de escrever. Me lembro também que a gente ironiza muito que o Google da época era um cartapacio desse tamanho chamado Almanac Abril, que tinha edições anuais. A gente comprava aquilo, às vezes do próprio bolso, para ter informações sobre capital de países, moeda, alguma coisa de história. Era aquelas informações enciclopédicas que a gente obtém hoje na rua com o celular, para que as gerações entendam. Então, eu trabalhava com máquina de escrever. Fotografia, ainda era filme, revelava, ainda tinha a figura do fotógrafo. E só para ilustrar como é que era fazendo jornal nesse período, eu me lembro que fui numa cidade do interior fazer uma cobertura, e para mandar o material, como é que mandava? Não tinha internet, não tinha celular, não tinha jeito de mandar, precisava da edição. Eu convenci um funcionário a abrir uma agência do Banco do Brasil para passar a matéria por telex. Primeiro a gente datilografava a matéria, gravava numa fita amarela e mandava. E o fotógrafo conseguia um lugar escuro para fazer uma câmera escura, para revelar a foto, para mandar numa máquina chamada telefoto também, que era um negócio também igualmente aí da Idade da Pedra, sob o nome Flintstone. Bom, os jornais eram feitos assim até começar em 90, salvo engano. Hoje em Dia foi um dos primeiros jornais a se informatizar. Era uma interface ainda tipo DOS, não era nada muito complexo, muito amigável, tinha um programa complicado, tinha uma série de comandos para disputar, e foi um Deus nos acuda até as pessoas se adaptarem. Me lembro de profissionais já mais antigos que eu à época, que não se adaptaram e tiveram dificuldades em abandonar a máquina de escrever e usar o computador justamente por inadaptação, resistência à tecnologia, achar que já estava no fim de carreira e tudo mais. E aí o jornal começa a ter umas mudanças, a fazer jornalismo começa a ter umas mudanças,
porque a coisa começa 90, 91, 92, 93, a coisa começa, a tecnologia começa a desenvolver muito rapidamente. Então já começa um banco de dados, você armazenava suas matérias, você armazenava seus dados, você não precisava de depender tanto de recorte de jornal, o jornal tinha um departamento de pesquisa onde ficavam recortes, fotos antigas. Você queria levantar dados sobre, vamos dizer, produção agrícola de 1979 a 81. Você já conseguia você mesmo armazenar esses dados em disquetes, alguma coisa assim, alguma forma de arquivo, e então começa a haver essa mudança. Bom, de 96 para cá, o uso da internet aí já começa a se disseminar muito forte, apesar de 96, 97, 98 por aí. A internet já está se consolidando, você já ter bons sites, ter bastante tecnologia, bastante interface, mas a tecnologia de transmissão de dados ainda era muito rudimentar, ainda havia internet de escada. Eu me lembro que alguns donos de jornal não gostavam que a gente usasse a internet justamente era um acesso de escada e aquilo encarecia a conta de telefone. Conceba-se hoje um jornal sem o jornalista ter um acesso à internet. E com isso veio, essa mudança veio trazendo, o que ela veio trazendo? A possibilidade de transmissão de dados mais rápido, ainda que de forma bem rudimentar, ali para 97, 98, 99, não precisava mais de abrir o banco do Brasil para mandar para o Telex, as pessoas tinham chamavam laptop ou notebook grandes, mas menores do que os computadores de mesa, que os desktop. Dependendo de conexões, conseguiam transmitir a matéria também, não havia tanta transmissão de dados na época, mas já se começa a fazer jornal de uma maneira mais eletrônica. E nisso aí já começam também um problema de curso, e isso começa a mudar um pouco o jornalismo nesse sentido, de que essa transmissão de dados ali e essa troca de informações começa a acabar com o repórter ir atrás da matéria. Ele faz por telefone, hoje muita coisa por telefone, envia as perguntas por e-mail, utiliza esse meio que a gente está utilizando agora de gravações online. Isso começa a mudar um pouco, e o jornal começa a perder nesse quesito, comparado com o jornal de 60, 70, o jornalista para de gastar sola de sapato e atrás da matéria, fica mais vamos dizer, um burocrata enorme ali dentro das redações. Mas isso quando existia o jornal. Os jornais começam a competir, então, online, começam a surgir, eu me lembro o Globo tinha uma edição muito boa, o JB, o UOL tinham edições boas na internet, disponibilizavam praticamente tudo na internet, mas como a internet era de escada, o acesso era complicado, a gente tinha esse hábito, só fazendo um parênteses para comparar, durante muitos anos eu trocava a noite pelo dia, eu ficava às vezes de madrugada porque tinha uma questão do pulso, uma ligação de meia-noite às 6 era um pulso só, a gente pagava como se fosse uma ligação só. E li os jornais normalmente, acho que como eram poucas pessoas acessavam a internet, os jornais também não sabiam usar essa ferramenta, estavam loucos para entrar na internet, achavam que a internet ia trazer leitores, eles iam poder ali pegar assinantes. O conteúdo era amplamente disseminado, a gente lia jornal, lia tudo, lia logo depois de meia-noite, já lia a edição do dia seguinte, dos jornais O Globo, Folha com o UOL, o próprio Estadão, no começo também tinha um investimento pesado, justamente por conta da agência Estado. O que acontece? A internet começa a disseminar, eles percebem que o custo do papel aumenta, o custo de distribuição, e o papel aumenta, não só o custo com o papel, a mercadoria, a commodity, vamos chamar assim, papel encarece, e eles começam a perceber isso e começam a investir muito mais na internet. Só que precisa de menos gente. E aí começam a haver cortes drásticos nas redações, menos gente. A dupla repórter-fotógrafo deixa de existir. Hoje o repórter vai com o celular, ele tira foto, e às vezes o celular tem uma qualidade melhor que muita máquina, até que o jornal tem. Então ele começa a haver aí uma mais tecnologização, um neologismo que eu criei aqui agora, da função de jornalista. O
que acontece no segundo momento, então? Quem ficou dentro da redação ficou. Quem não ficou, começa, então, tem uma época aí dos blogs, de alguma coisa assim, o jornalista, ó, estou livre, vou escrever um blog, vou conseguir sobreviver fazendo um blog, fazendo um jornal de bairro e tal. Só que também é difícil de monetizar isso, né? Não é fácil vender, ninguém está disposto a pagar assinatura, surgem outras coisas. E nisso é que está surgindo, talvez, um novo jornalista que domine essas tecnologias, domine ou tenha pelo menos aquela pálida noção de programação, mexer com o WordPress, entender um pouquinho de HTML, o básico ali, para não passar vergonha, e ele mesmo montar suas plataformas, disseminar suas ideias. Mas nisso é que mora uma outra coisa que pegou o jornalista. Não dá mais para ele ser um jornalista de generalidades. Ele não pode competir com os grandes jornais. Ele tem que achar nichos de mercado, ele tem que achar algum tipo de especialização, a não ser que seja um egresso de grandes jornais que saíram, que vinham com a grife do jornal. Um Noblar, um William Vac, vamos dizer, eu acho que quem está chegando num nível desse, um Bob Fernandes, parece que tem um canal bom no YouTube, o próprio Kennedy, mas são pessoas também que tiveram visibilidade nos grandes jornais e hoje trazem essa grife. Então, o que precisa? O que o jornalismo hoje precisa? Ele dominar um pouco, dominar até é um exagero a expressão, ele entender um pouco, ainda que palidamente, questões de programação, WordPress, administração de um blog, analytics, audiência, ter uma familiarização com isso, para que ele consiga trazer isso, transformar isso em monetização, para que ele sobreviva, para que ele consiga pagar os boletos, afinal os boletos não param de chegar. Nesse sentido, essa tecnologia também mudou isso, porque cada vez menor eu percebo a necessidade de ter aquele jornalista isentão, aquele jornalista que está acima do bem e do mal, não é nem de esquerda nem de direita, aquele em cima do muro enorme. Não que ele tenha que exercer coisas de forma panfletária, mas quanto mais ele se posicionar, melhor. Nisso ficou distante aquela ideia do jornalismo parcial. Ele tem que achar o equilíbrio, mesmo que ele tenha uma posição dentro do seu blog, dentro da sua atividade, nitidamente clara, ideologicamente definida. É interessante que ele ouça o lado, ele faça algum contraponto, mas ele se posicionar é interessante. É nisso que tem patinado um pouco, talvez assim, há algumas iniciativas mais panfletárias do outro, e até o próprio eleitorado não tem percebido. Às vezes o sujeito faz aí uma crítica, é muito comum isso nessa polarização, tanto a esquerda quanto a direita, faça crítica, o jornalismo faz crítica. Cadê a sua isenção? Você não está sendo isento, só porque fez uma crítica. Isenção não é sinônimo de acriticismo, pelo contrário. Quanto mais crítico, melhor. Então, nesse sentido, eu vejo que a tecnologia trouxe um novo formato, ela discutiu, além dela trazer esse novo formato, essas novas plataformas, esse novo meio. São raríssimas as pessoas hoje que compram jornal. O jornal tem caído drasticamente suas tiragens. É raro ver alguém ler jornal. Eu mesmo tinha o hábito, durante quantos anos, de ler diariamente 2, 3 jornais de papel. Dificilmente abro um jornal hoje. Consigo ler praticamente tudo na internet. Esse outro formato, essas novas plataformas, mudaram o conteúdo. Está mudando a profissão nesse sentido. Você está deixando, o jornalista está deixando de ser, na minha humilde opinião, aquele especialista em generalidades, aquele cara que sabe de tudo, tem que ouvir tudo, tem que intermediar e bancar sempre ali o isentão em cima do muro ali, com toda a parcimônia. Buscar o equilíbrio, sem dúvida, isso não vai terminar, buscar a verdade, isso não vai terminar, buscar informações, isso não vai terminar. Mas é interessante ter posicionamentos, sem dúvida, mesmo porque partidos, organizações, assessorias, movimentos, ONGs e coletivos estão sempre precisando de jornalistas, e ali ele não vai ser isento, ele vai exercer a sua profissão de acordo com o que as entidades demandam dele, de acordo com o perfil ideológico daquelas entidades,
mantendo alguns princípios do jornalismo, e ele vai ter que ser cada vez mais especializado. É nisso aí que a gente entra numa outra discussão. Qual vai ser a formação acadêmica do futuro para o jornalista? Porque, ao que eu saiba, até uns anos atrás, eu não tenho mais contato direto com a academia, tive por ou fazer uma palestra, ou ter contato com colegas professores que lecionam em escolas, ele ainda pratica, as escolas ainda praticam aquele jornalistão padrão global. Ele vai ser ali o âncora, ele vai ser o editor fechado num aquário e transformando a notícia. Os jornais já não estão fazendo isso, os jornais, os portais estão cada vez mais especializações, às vezes antagônicas. O UOL faz muito bem isso, desses portais todos, faz muito bem isso de achar aqueles nichos e colocar ali, e cada um tem um grupo de jornalistas, ele tem muita diversidade, não vamos dizer muito, mas ele tem diversidade em relação aos outros. Ou seja, a tecnologia, o fazer jornalístico, do jeitão tradicional, jornal, impressão, máquina de escrever, mudou, e com ele mudou o próprio formato, a própria concepção da profissão evoluiu. O que vai vir daí para frente que é interessante, que é cada vez maior especialização, a busca cada vez maior de nichos de mercado, a busca maior de uma formação acadêmica mais consistente, talvez aí não só em comunicação e jornalismo, mas historiador, jornalista baseado em historiador. Essa informação ela vai ser cada vez mais exigida, vamos dizer, de forma acadêmica. Não que os hard news, que as grandes informações vão desaparecer, mas é interessante, mesmo grandes portais, grandes emissores de televisão, ter um profissional desse nível cuidando do macro. Acredito que vai enriquecer muito mais a profissão. Talvez o futuro da profissão seja esse mesmo, aí um tripé, um celular e a pessoa com criatividade, buscando informação, interpretando mais aquela informação, a informação mesmo, o básico, o hard news, a news mesmo de notícia de acidente, ela vai ser cada vez mais disseminada em tempo real. E cabe ao jornalista a análise, a interpretação, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acredito que a formação de jornalista ela pode continuar existindo, alguma especialização, alguma coisa específica, mas sempre cercada disso, um embasamento maior, um avanço maior na economia, em história, em política, em ciência política. Eu sinto hoje o pessoal mais novo muito sem experiência e sem visão política, não porque não viveu, é porque não leu. A questão não é viver, senão a gente não chegava aos gregos, aos romanos, praticamente quase a totalidade da humanidade que está viva hoje não era viva naquela época. Então, é interessante observar o jornalismo por esse ângulo da tecnologia. Outras questões de ética, alguma coisa, elas também devem estar presentes justamente para isso. Como não perder a ética da profissão, a essência da profissão, a disseminação, a verdade, a comunicação, as técnicas corretas de comunicação, o respeito a valores humanistas, a valores democráticos, sem essa postura isentona, sem esse excesso de isento, essa objetividade científica que a informação não vai ter nunca. Isso aí foi coisa da década de 50, americano, fez a revista Life, vocês podem olhar na história isso, que era aquela informação isenta, criação do lead, alguma coisa assim. Mesmo porque é necessária a interpretação para se diferenciar, porque dependendo das notícias hard news, além de ser espalhadas pelo cidadão comum, que vai estar com o celular ali na rua, do lado do acidente, do lado do atropelamento, é cada vez maior o uso de inteligência artificial para a produção de texto. Textos mais econômicos, textos de análise de bolsa de valores, análise não, mas a informação sobre bolsa de valores, uma série de textos, já podem ser, já deverão estar sendo produzidos com muito mais facilidade pela inteligência artificial, pelos computadores. Mas a interação, a interpretação, a empatia, esse tipo de coisa vão vir ainda enquanto existe humanidade, pelo ser humano. Então é necessário esse tipo de preocupação com quem está estudando jornalismo, com quem está estudando comunicação. Ter um pé na tecnologia, ter um pé nas técnicas, nas plataformas e ter essa visão histórica, visão ética. Eu, no meu caso, depois de alguns anos percebendo isso, voltei, fiz um MBA, uma pós-graduação
em mídias sociais justamente para me inteirar, me reciclar. Eu tinha um bom domínio de computador, mas as mídias sociais passavam lá, não fez parte da minha juventude, eu não nasci com isso. Eu costumo brincar que eu nasci analógico, me tornei digital com o tempo, eu sou híbrido. Então, a preocupação com a comunicação, nesse sentido, é essa: ter um pé na programação, na tecnologia, sem endurecer, sem apenas ser um programador, e sempre ler, escrever, saber dominar esse tipo de coisa, a história, a ética, esses valores humanistas.